Olá pessoal, estamos dando início ao TanumaCast, o podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação, o imenso prazer de ter como convidado especial Robinho, né, o Robson Guedes, que é um grande empresário da área de contabilidade. Além disso, ele é professor universitário, mentor, somente na área dele, e mentor de desenvolvimento de novos negócios, e ele tem focado na contabilidade, né? E isso tem gerado assim, uma repercussão muito boa. Ele é um formador de opinião nessa área, né? E tem ajudado aí, desde já contribuído muito para os profissionais que estão querendo crescer na contabilidade. Mas hoje vamos falar muito do lado pessoal. Mas a princípio eu vou passar a palavra, né? Quando a gente é advogado, sempre tem essa mania de querer passar a palavra. E Faz ele parte. falar, que ele falasse um pouco, definisse quem é o Robinho, quem é o Robson Guedes. Legal, obrigado, Nelson, de poder estar aqui na sua casa, no Tanuma Cast, né? Um prazer enorme. É um projeto que nasceu a gente batendo papo, conversando, né? De um convite meu para você participar do ContaCast, né? E eu já estou com muita satisfação aqui que o seu público é um público muito seletivo de estudantes do direito, de advogados, de empresários, né? E até de contadores também. E estar participando aqui para mim é uma grande honra, uma grande alegria de verdade, aqui do fundo do coração. Obrigado, Nelson, pelo convite. Legal. Nelson, não, o Robinho, eu sou empresário contábil, eu sou estudioso da contabilidade, né? Então acho que eu sempre gostei muito de estudar, continuo estudando, tenho mais de 50 anos hoje, continuo estudando diariamente bastante, então acho que o meu fascínio é pelos estudos e a contabilidade foi que encontrou meu coração. Sou formado em direito também, mas a contabilidade que encontrou meu coração. Eu A contabilidade é o que me move em todos os dias. E sim, sou CEO da Contabyte, um escritório de contabilidade aqui da região metropolitana do Alto Tietê. Eu gosto de falar isso, que a gente está sempre indo para mais longe do que a nossa cidade de Suzano, né? A gente representa bem a cidade, mas aí a Contabyte é um escritório hoje que trabalha fortemente a região e o país inteiro com contabilidade. A gente está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. E sou um suzanense aí, igual você, um suzanense nato. Vamos falando aí. Você falou no episódio em que fui o seu convidado, hoje você é o meu convidado, seu vínculo com Suzano, né? Você é uma suzanense de coração, né? É nato também? Nato, Nato e de nato. coração. E trabalha para o desenvolvimento da nossa região, lógico, hoje está no Brasil todo. Robinho, mas eu gostaria de saber como foi sua infância. Quais são as lembranças que você tem da infância e quais eram os seus sonhos nessa época, lá basicamente entre 5 7 anos, quando a gente começa a entender um pouco o mundo, né? Legal, né? Só minha infância sempre em Suzano, bastante em Suzano. E o que me lembra muito é que assim, eu sempre tive uma cabeça muito empreendedora desde pequeno. E eu lembro que eu com 6 7 anos, aqui minha mãe sempre mora ainda na Avenida Armando Salles de Oliveira. Então a gente sempre teve o Hospital São Sebastião, que hoje é o Santa Maria, muito perto de casa, né? E ali tinha uma banca de jornal e um carrinho de cachorro quente. Então minha mãe me dava um dinheiro, eu ia até essa banca de jornal, eu ia comprar um jornal que era a Comarca de Suzano e comprava um cachorro quente. Eu com 7 ou 8 anos eu já gostava de ler jornal, então eu gostava de ver as notícias da região, gostava de ver as notícias da economia, notícias de política, né, como o presidente da República se mexia na época, acho que era o Sarney. é, era o final do João Batista Figueiredo, do começo do Sarney. Suzano, o prefeito, era o Firmino, passando para o Estevão, né? Então foi o meu começo ali que eu gostava a coisa que mais me marca, né? Minha mãe me dando um dinheirinho para mim ir lá na banca comprar o jornal e ver as notícias. E aí também o que me marcou muito é que minha mãe me dava o dinheiro pra gente comprar um lanche na escola, eu guardava aquele dinheiro e eu guardava aquele dinheiro e aí no final do mês ia comprar um tênis, comprar alguma coisa uma bola, alguma coisa que me fazia que ia me garantir a minha felicidade ali enquanto criança, né? Mas já tinha também essa mente empreendedora nessa época. E muito o esporte, muito ligado ao esporte. Eu fiz ginástica olímpica, natação, judô, karatê, futebol. Então também é um esporte muito vinculado a isso e muito confraternização. Meu pai sempre trabalhou muito tempo na Companhia Suzano
E aí meu pai gostava muito de terminar lá o expediente, eu gostava de parar nos bares ali para tomar um negocinho, e ele ia fazendo Que muitos legal. amigos ali, fui criado nesse Entendi. ambiente, né? De Aham. empreender, de gostar da família, de confraternizar com os amigos. Essa é o que me marca mais a minha infância aqui de Suzano. E a turminha de escola, como que era? Como eram as brincadeiras já no ensino fundamental, caminhando para a adolescência? Como que era a tua vida? Aí tinha. Além do estudo, além desse interesse já por ler jornal, até por administração financeira, inconscientemente você já começava, né? A contabilidade começava a entrar na sua mente, no seu coração, né? Na infância, então eu lembro de na minha infância, juventude, na minha infância, adolescência, aí foi muito, estudei muito comecei meus estudos no Raul Brasil, depois fui para o Marques Figueira, e os amigos de infância ali, a gente sempre falava muito, aí é uma época gozada, a gente falava muito de política na cidade, né? A gente gostava e sonhava muito ser político, né? Só que aí chegou uma fase da minha adolescência para frente, eu tinha que definir ou ser político ou tecnicamente estudar, né? E aí eu fui para os estudos, fui estudar bastante e aí fui deixando a política de lado. Mesmo a política, eu acompanho a política bastante, sou atuante na política local assim, tenho bastante relacionamento com os prefeitos que passaram, trabalhei com muitos deles, né? Com o prefeito que está aí, o Rodrigo, meu amigo. Mas aí a política eu fui. Ela não deixou minha vida, mas eu fui traçando outros caminhos que aí passaram por ser funcionário público municipal, depois por ser professor de faculdade, e Verdade. aí depois em montar o meu escritório, que aí era o meu grande sonho. O que que acontece? Aí passando pela parte do sonho, eu falei da política, do empreendedorismo enquanto criança, mas o meu sonho era ter um escritório de contabilidade em Suzano. Nossa, Eu andava na rua e via os grandes escritórios de Suzano e eu via as placas, escritório de contabilidade, eu olhava aquilo ali e falei, meu, eu aquilo ali tocava meu coração. Eu preciso ter um escritório desse. Eu achava que o contador já tinha uma representatividade na sociedade relevante naquela época, né? E até que não tinha, né? O contador sempre nunca foi um profissional de muito prestígio dentro da sociedade. Os contadores eles eram um pouco acho que desprestigiados. Mas aquilo já me tocou naquela época, né? E hoje não, hoje a contabilidade passou a ser hoje é uma condição fundamental de sobrevivência das empresas, né? com certeza. Porque hoje tem muito mais fiscalização da Receita Federal, muito mais controle, as empresas precisam performar, ter resultados, ter uma análise mais criteriosa dos seus números, Informações são mais são cruzadas, mais né? cruzadas, e aí então o contador começou a ganhar relevância. E nesse período agora, né, que a gente tem reforma tributária, um monte de coisa, aí importante para a vida, sobrevivência das empresas, dos empresários, o contador passou a ter uma relevância Com certeza. mais forte. E ainda mais essa coisa dos players da contabilidade, surgiram muitos nomes de grandes contadores que aparecem, né? Sim, sim. E aí esses nomes também fizeram, as redes sociais fizeram também, acho que todas as áreas, né, criaram os seus grandes nomes, né? Acho que Verdade. reverberaram mais para a sociedade, né? Com E certeza. e o contador passou a ter mais relevância. Mas nasceu daquele sonho lá de ser contador vendo nos escritórios, eu fui estudando, eu falei, pô, será que um dia eu vou conseguir ter um escritório igual deles? Será que um dia eu vou conseguir ter clientes igual eles? Eu fui trabalhando, perseverando, enfrentando os problemas, né? Que a gente vai, né, lutando até a Verdade. gente chegar não chegamos a nenhum lugar, não chegamos a nada muito longe, mas assim, mas para chegar onde a gente conseguiu chegar, tem muito trabalho e dedicação. E para se manter, tem muito mais trabalho e dedicação, né? Eu entendo, né, pelo que você chegou longe, sim, né? Chegou longe, sim, né? Até tá, pela sua atualização, pela sua dedicação aos estudos, mas eu gostaria de perguntar assim, em relação à contabilidade, tem referências relacionadas ao seu pai, sua mãe, ou o que eles faziam? Não, meu pai era advogado mas não Advogado, exercia. não exercia. Tinha OAB, não exercia. Mas ele trabalhava na Companhia Suzano aqui de papel celular. Trabalhou a vida inteira na Cia Suzano. Trabalhou 40 anos lá. Minha mãe sempre professora e do lar, né? Entendi. Ela deixou de ser professora para cuidar da gente, dos três filhos, de mim, do meu irmão Toninho e da minha irmã Daniela. Mas eu fui um dia, aí era mais ou menos meus 14 anos, eu fui num projeto chamado Projeto Rumo que existia na Universidade de Brás Cubas, né? Então eu fui lá, a escola me levou, eu estudava no Marques Figueira, teve o projeto, chegamos lá, e você tinha várias salas, né, de aula, e cada sala tinha uma profissão. Então tinha a sala do direito, tinha a sala da contabilidade, tinha a sala da administração, a sala da biologia, a sala da engenharia, da arquitetura.
E eu fui lá procurar, o projeto Rumo era um projeto de profissão, era o Rumo, né? O seu rumo para o futuro. E eu entrei na sala de contabilidade. Quando eu entrei naquela sala, eu me apaixonei, né? Entendi. Acho que me conectou com aquilo que eu via, né? Dos contadores, com os escritórios ali. Acho que é a conexão daquilo que eu enxergava, que para mim era importante, que eu achava relevante os contadores na cidade. E aí o projeto Rumo fez eu me conectar. Né? Então foi ali que eu decidi que. Despertou. Isso Despertou, na época claro. do ensino médio. Você sempre estudou em escola pública no ensino médio, até o ensino médio, Robin? Sempre escola pública. Então, sempre no Raul Brasil, pro Marques Figueira. Aham, Aí do Marques Figueira eu fui para a universidade, né? entendi. Mas sempre sou filho de escola pública, né? Aham. E nas opções, assim, você caminhando para o curso superior, né, ao entrar na universidade, você é formado em contabilidade e direito, né? Antes eu gostaria de perguntar, a contabilidade tem relação direta com matemática? Quem é bom em matemática necessariamente vai ser bom? É um pré-requisito, aliás, da contabilidade, porque a gente tem essa impressão, né? Eu tinha, né? Não entendo praticamente nada de contabilidade, mas eu falei, olha, acho que eu não vou fazer contabilidade não, porque eu não sou muito bom em matemática. Matemática. Eu tenho, quando eu começo minhas aulas, quando eu começava minhas aulas dentro da faculdade, as aulas iniciais para os alunos, eu sempre falava, ó, quem veio aqui estudar contabilidade achando que contabilidade tem tudo a ver com matemática, pode esquecer. Contabilidade não tem nada a ver com matemática. Contabilidade tem a ver com é uma ciência social que tem a ver com a riqueza das empresas e de muito relacionamento, né? Então o contador ele é a contabilidade é uma máquina fotográfica. Né? Então imagina o seguinte, a contabilidade é uma máquina fotográfica onde ela vai fotografando fases da empresa. Entendi. Ela vai a cada período mensal ou cada período por ano ali tem a fotografia da riqueza da empresa. E aí a contabilidade faz essa fotografia, né? Faz esse raio-x daí e espelha isso para a sociedade. Mas a contabilidade começou a ganhar relevância porque tem um processo, Nelson, que aconteceu nos últimos 20 anos no mundo inteiro, chamado um processo de convergência da contabilidade para padrões internacionais. Então é assim, antigamente, Brasil, França, Alemanha, Japão, Itália, Argentina, cada país, China, cada país tinha uma regra de contabilidade. E aí, em meados de 1998, mais ou menos, foi criada uma associação internacional que resolveu fazer o quê? A convergência, né? A mudança da contabilidade para um padrão internacional. Então imagina que você está numa estrada e aí o pessoal fala assim, ó, agora você vai ter que virar totalmente à direita ou totalmente à esquerda, convergir, né? Então a contabilidade ia para um rumo que era qual que era o rumo da contabilidade no Brasil? Uma contabilidade para fins de fiscalização da Receita Federal, para fins de apuração de impostos. Era o que era praticado até 1998. De 98 para cá, o Brasil passou a fazer parte da IFRS, que é uma associação internacional com sede em Londres, e essa IFRS, essa entidade, criou uma regra geral de contabilidade. Então, hoje são mais ou menos 160 países do mundo que seguem essa regra. Então, o Brasil, a Argentina, o Japão, a França, a Itália, os Estados Unidos agora, porque relutaram muito para entrar, esses países aplicam a mesma regra contábil. É mais ou menos como se fosse futebol. Futebol não tem a FIFA? Tem. A FIFA tem lá todos os países que fazem parte da FIFA e quem vai jogar futebol vai seguir mesmas as regras regras. da FIFA. Na contabilidade hoje é a mesma coisa. Tem a IFRS, que seria a FIFA do futebol, e todos os países seguem essa regra da contabilidade. Que é porque, como o mundo ficou globalizado depois da internet, o chinês queria vender para o Brasil, o brasileiro queria vender para o japonês queria vender para o americano. E aí, quando você ia fazer análise da situação financeira das empresas, era impossível, né? Porque uma regra no Japão era uma, no Brasil era outra, etc. Então você não tinha. Você podia ser enganado no meio desse processo, né? Entendi. Hoje não, hoje a regra é igual. Hoje os balanços são praticamente iguais em todo mundo. E aí isso fez a contabilidade mudar o seu rumo. Só para finalizar, qual o rumo? De entregar informações úteis para a sociedade. Essa é a função da contabilidade hoje. Entregar informações úteis para a sociedade, para os usuários da contabilidade. Quem que é o usuário da contabilidade? Você, se você quer ver o balanço da ASP, da CASP, né, Sim, da OAB, da OAB, você vai ver a OAB ela é obrigada a fazer esse balanço com as regras que atendam o usuário. Né? Entendi. Um acionista de uma empresa, não teve essa fraude agora nas lojas americanas? Sim. Por que esse crime, por que tá super complicado, tá na CVM, etc? Porque os acionistas das americanas
acreditavam que a Americanas era uma empresa lucrativa. Então eu compro ações da Americanas porque eu acho que ela está dando lucro. E aí Verdade. os caras fajutaram os balanços, etc. Lá, isso está tudo nos jornais hoje, né? Sim. Houve uma grave crise ali de Verdade. contabilidade de informações. E aí aquelas ações que custavam uma fortuna caíram lá para baixo. Verdade. Mas a contabilidade tinha essa função. E estão agora apurando, né, de quem é a responsabilidade Sim. de não ter levado a verdade para os usuários. No caso dos usuários da contabilidade da Americanas eram os acionistas, né? E como a contabilidade pública, por exemplo, ela serve para gerar informações úteis para a sociedade, para o cidadão que paga os seus impostos, né? E aí vem minha outra fase da minha vida, né? Então eu projetei ter um escritório de contabilidade, só que aí veio, eu passei num concurso na prefeitura e eu fui trabalhar na contabilidade pública, né? Entendi. Então é um outro pedaço. Então antes de eu ir para a contabilidade privada, eu fui conhecer a contabilidade pública. Entendi. E, ô, Robinho, e no período da opção aí para o curso superior, como é que foi o que te despertou aí? Bom, da contabilidade você falou bastante, né? Em relação ao direito também que você concluiu, né? Como é que foi que você escolheu esses dois cursos, vamos dizer assim? Então, na contabilidade era aquela coisa que eu queria, e eu achava que a contabilidade, aí foi o que aconteceu, né? O meu sonho era ser contador, eu queria ser contador, mas eu resolvi, na hora de escolher a profissão, eu falei, eu vou fazer o direito, quero ser advogado e não contador. Aí eu fui, passei no vestibular de ciências jurídicas, fui fazer direito na UMC, só que aí veio a chance de eu entrar na contabilidade da Prefeitura de Suzano. Aí eu fiquei fazendo direito, não quis parar o direito e fui trabalhar na contabilidade. Terminei o direito, aí fui fazer contabilidade. E aí fui fazer contabilidade porque já era uma outra fase da minha vida, porque eu trabalhava na Prefeitura de Suzano como eu era escriturário, né? E aí eu vislumbrei chances de eu virar chefe ali, porque o time já era um time que estava envelhecendo, etc. E eu falei, acho que se eu fizer contabilidade, eu acho que eu vou conseguir me colocar como contador na prefeitura, né? Maravilha. E aí eu fui estudar, aí fiz a contabilidade e aí comecei a entrar na contabilidade, aí entrei na contabilidade pública. Que legal. E aí o grande salto meu na contabilidade, e aí que foi um movimento também, até o ano 2000, o contador público, ele era completamente marginalizado, esquecido, ninguém dava valor. Porque o governo não analisava as contas públicas. Hoje a gente vê nos jornais, né? Déficit público do governo, Fernando Haddad quer combater o déficit, quer aumentar a alíquota para diminuir o déficit, o Paulo Guedes também combatia lá, queria deixar o balanço superavitário, né? Tem aquela... A Dilma foi caçada, foi impeachmentada porque os balanços do governo eles tinham lá as pedaladas fiscais, né? Tudo isso veio depois do ano de 2000. No ano de 2000, o Brasil era um profundo devedor. O Brasil, você vai lembrar disso, os mais Sim. antigos vão lembrar. O Brasil, final dos anos início dos anos 80, o Brasil era conhecido como o país que mais devia dinheiro para o mundo. A dívida externa do Brasil era tratada como impagável. Não sei se você Verdade, lembra eu disso. lembro, O pessoal falava muito, nossa, o Brasil tem uma dívida externa impagável, o Brasil está totalmente endividado, e estava mesmo. Verdade. Porque no período militar, o país cresceu muito, Sim. porque as grandes obras nasceram nesse período militar, né? E daí Sim. não estou fazendo política, eu estou falando da história das finanças públicas, né? Certo. Então, no período militar pós-1964, né, ou um pouco antes e o período militar, veio a construção de Brasília, Itaipu, os grandes aeroportos, portos, tudo cresceu muito naqueles anos. Só que não havia naquele período o controle orçamentário financeiro. Entendi. Então podia se gastar mais do que você arrecadava. E naqueles anos isso não era relevante para o país. Porque tinha muito dinheiro, entrava muito Verdade. dinheiro, então o país não sentia. Mas quando chegou final dos anos 70 e início dos anos 80, o país começou a sentir a dificuldade de ter dinheiro para honrar os seus compromissos diários. E aí o Brasil começou para pagar as contas, pegava dinheiro emprestado, principalmente do FMI, né? Então o FMI era o grande credor do Brasil, né? E aí, em 1994, o Fernando Henrique Cardoso ele entra como presidente da República e aí ele precisa recuperar as contas públicas. Por que ele precisa? Eu falo que ele precisa. Porque aí ele foi pegar mais dinheiro emprestado do FMI e o FMI começou a falar para ele assim, ó, Brasil, você está pegando dinheiro emprestado todo ano. Só que você não paga o que você deve. E a sua dívida está aumentando cada vez mais.
então você vai ter que fazer a lição de casa. Você quer continuar pegando dinheiro emprestado? Eu vou te emprestar. Mas você vai ter que começar a pagar o que você não paga. E aí o Fernando Henrique Cardoso, ele era o presidente da República na época, ele foi obrigado a criar, por força do FMI, uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi criada lá na Nova Zelândia. A Nova Zelândia se consertou por conta dela, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal para o país equilibrar. Então, assim, a regra básica é essa: você só pode gastar aquilo que você arrecada. Entendi. E aí o Brasil fez essa lei, foi quando aí começou o controle nas contas públicas. Sim. E aí aquele contador que era esquecido, marginalizado, passou a ser o quê? O cara relevante dentro da prefeitura. Por quê? Porque a regra era o seguinte: se o prefeito e o governador gastasse mais do que ele arrecadava, ele incorria em crime. Entendi. E aí os contadores passaram a ser Importantes, né? importantes e influentes. Foi aí que eu, em 2000, a contabilidade veio, e foi quando eu comecei a estudar e virei referência nessa área da pública. E aí fiquei bons anos na pública, porque eu era referência na pública, né? Então eu tinha muitos serviços, os prefeitos me procuravam para me fechar balanço, conta. Então eu passei, assim, boa fase da minha vida. Eu pego o meu filho, né? Meu filho nasceu, até os 8 anos do meu filho, eu vivia andando nas prefeituras. Os prefeitos me contratavam para me fechar balanço, para me dar consultoria. Ganhei muito dinheiro nessa época. Verdade. Por conta disso, porque eu ia fechando, porque eu peguei a lei desde o início. Eu tive essa sorte. Robin, e a sua caminhada para contabilidade particular, privada, assim, como é que foi? Você resolveu sair lá da prefeitura de um belo dia? Como é que foi? Você falou, pô, Foi isso. vou encarar, vou empreender. Porque eu queria montar meu escritório, né? Certo. Mas como eu estava indo bem na pública, o sonho foi um pouco retardado, né? Ali, né? A gente acabou segurando o sonho. Só que aí não começou mais a fazer sentido eu continuar na área pública. Entendi. Eu comecei... É um ambiente muito desgastante, muito E complicado. é limitado, né? para crescimento profissional, Para crescimento né? profissional, muito hostil, né? Entendi. E aí, como eu estava dando consultoria para esses prefeitos, eu ganhava muito mais dando para eles do que um empregado na prefeitura. Entendi. Então eu comecei um processo de querer montar uma consultoria em administração pública. Entendi. Aí eu Isso há quanto tempo atrás? Isso, ano de 2010. Foi 2010. Não. Aí eu resolvi montar minha conta. 14 anos atrás. 14 anos atrás. Falei, vou montar uma consultoria pública. Só que aí não deu certo. E aí, quando não deu certo, veio a minha virada de página. Então eu saí, deixei de ser funcionário público para mim ter uma empresa de consultoria pública. Só que era muito difícil, eu tinha que viajar quilômetros, eu tinha que ir para cidades do litoral sul, depois para o litoral norte. Então você tinha que fazer... Os deslocamentos eles eram muito severos. E eu não conseguia me deslanchar. E não dava para fazer virtual naquela época? Não tinha o virtual. E ainda sou um cara muito de pegar equipamento, computador, fazer um planejamento, desenhar, né? E você perdia muito nesses percursos. Aí eu falei, pô, não vai dar certo. Aí um dia, você deve conhecer ela, a professora Cristiane Fontana. Sei. Da Lembro. Ela me ligou e perguntou, porque ela ligou na prefeitura de Suzano perguntando pro pessoal da prefeitura se os contadores ali tinham interesse em dar aula de contabilidade pública. Entendi. E aí um grande amigo meu, que é o Ricardo Elias, que é um amigo meu do concurso público que eu passei lá no início dos anos 90, Sim. o Ricardo sempre foi um cara muito generoso, aí ele me indicou pra Cristiane. Legal. Aí fui conversar com ela, foi quando eu comecei a dar aula na faculdade, veio o ensino superior, comecei na área de contabilidade pública. Sim. E aí veio esse processo, né? Aí como não deu certo a minha consultoria pública, eu falei, preciso trabalhar. Vou montar uma imobiliária, vou montar uma loja de carro. Aí um amigo meu, também um advogado, doutor Epeus, falou, por que você não monta uma contabilidade? Eu falei, é verdade mesmo, por que eu não monto? Eu montei uma contabilidade. E aí foi o início para chegar hoje aqui na Contabyte. E como que você começou assim sozinho? Como que era o início da sua Começou carreira eu aí? e a Marina, minha esposa. Ah, entendi. A gente tinha uma sala no Imperial Office, não tinha cliente nenhum. Sim. Era um ambiente que eu não conhecia. E eu falei para a Marina, vou enfrentar esse desafio, eu vou montar uma contabilidade. Mas você não conhece nada de contabilidade privada? Não conhecia. Do público eu era um dos melhores. Sim. Podia falar para você que era um dos melhores, mas no privado eu não conhecia nada.
Entendi. E aí eu montamos eu e ela, sem nenhum cliente. Eu lembro do primeiro cliente, a gente tentando fechar, ele sentado na minha frente, tentando fechar com ele, não deu certo. Entendi. E aí eu lembro que eu ia fazer serviço, eu falei assim, para mim aprender como montar o escritório da contabilidade, eu tenho que fazer todo o serviço de uma contabilidade. Aí eu fui fazer serviço de office boy, eu ia de trem para Mogi, Entendi. parava na estação, ia até a prefeitura, pegava a senha, aguardava a senha ali, conversava com a mulher no balcão para pedir o serviço que eu precisava, ia para São Paulo na junta comercial para entender como as pessoas do balcão, porque aí eu não estava mais, eu era do público, né? Eu estava do balcão para dentro, né? Entendi. E eu precisava me sentir agora do balcão para fora, Entendi. como me portar. Aí eu fui fazer todo esse trabalho de ser office boy, de trabalhar no departamento pessoal, de trabalhar no apurar imposto. Eu fui fazer todo o trabalho de uma contabilidade. Eu fiz tudo, conheço todo o serviço de contabilidade porque eu achei que era importante fazer tudo. Como um correspondente jurídico, né? Como um advogado iniciante que ele faz o que chama de clínica geral, né? E eu fui... E como os clientes começaram a chegar, assim? Qual a estratégia que você e sua esposa elaboraram, assim? Aí foi o networking. O que acontece? O networking. Nesse período que eu fiquei nas prefeituras, eu sempre tive uma conduta de muita lisura, de muito amizade, de muito respeito com as pessoas. E aí os fornecedores da prefeitura, os amigos da prefeitura começaram a me procurar. Né? Entendi. E aí, assim, aliás, vou até me corrigir, não é que eles começaram a me procurar, eu comecei a procurá-los, né? Entendi. E pedir indicações. Entendi. Mas as indicações não vinham, no começo é difícil, não vem. Mas aí você tem que perseverar, né? E aí eu fui. E qual era o público que você atendia no começo, nesse começo, você e a sua esposa? O que aparecia? Eu sempre pus na cabeça, Nelson, que eu ia ser um contador generalista. Eu queria atender todo mundo. Eu nunca quis ser um especialista em medicina, ou um especialista em indústria, ou um especialista em comércio. Entendi. Eu sempre quis atender todos os... Estava na minha formação. Eu não quero ser um especialista, eu quero atender todas as áreas. Então começaram a surgir de todas as áreas. De tudo. Comércio, serviço, mecânica, médico, tudo que você pode imaginar. E é muito mais difícil na área de contabilidade ser um generalista do que ser assim, nichado, ter um nicho. Super difícil. Aí é onde entra essa parte que eu falei que eu estudava, né? Eu tinha que... aparecia para mim uma empresa jornalística. Eu ia estudar legislação de jornalismo para mim participar da reunião. Aparecia um açougue, eu ia estudar açougue. Aparecia a farmácia, ia estudar farmácia. Eu me preparava muito para então eu tipo assim, eu tinha uma reunião amanhã 9 horas da manhã com uma farmácia. Eu passava a madrugada inteira estudando tudo sobre farmácia. Quando eu sentava na frente da pessoa, ela tinha certeza que ela tinha ali um especialista em farmácia. E eu não era, então eu estudava. Então é onde ia entrar a parte do meu esforço, né? Eu estudava muito, me dedicava muito para mim conseguir atender. E quando os clientes chegam, é semelhante a uma pergunta, né? A advocacia, porque eles vêm assim, a gente vai ter que orientar, é mais ou menos isso. Por isso que você estuda, porque ele vem como se fosse fazer uma consulta, é isso? Quando o cliente chega na contabilidade para ele procurar você, ele vem sedente de informações, né? Entendi. E aí você tem dois caminhos, né? Não dá nenhum tipo de informação, e aí você ser um contador darfista, que o pessoal fala, né? Que só manda... O DARF nem existe mais, que só manda guia para pagamento, ou um contador, consultor, que vai entregar para ele as informações que ele precisa para ele prosperar no negócio. E aí hoje é o seguinte, hoje a gente cresceu bastante, a gente tem aí mais de 500 clientes, a gente caminha para os 1.000 clientes, se Deus quiser, até o final do ano. E hoje eu tenho vários profissionais na Contabyte que são especialistas, né? Então eu tenho o pessoal que é especialista na área médica, no especialista na indústria, no especialista no comércio. Aí eu fui criando estrutura, né? Por que eu fui criando estrutura? Porque aí quando vai crescendo o número de clientes, você vai vendo que você não consegue sozinho tocar o escritório, né? E você também... E aí assim, quando antigamente era uma reunião por semana, uma a cada, ou 2, 3 por semana... Passou a virar muitas reuniões num outro dia, certeza. Né? E aí você tem que criar equipe, né? E hoje você se vê mais assim com um gestor do que um operacional, assim, técnico? Você faz pouco operacional e muito mais gestão? Ou... Então, aí é um grande... Acho que aí é onde a gente entra numa coisa que é muito... Acho que vai ter a ver também com advogado e com qualquer profissional. Certo. Aí eu estudo bastante. E aí eu fui estudar muito o mercado.
a gente nunca vai deixar o operacional na contabilidade. Entendi. Por mais que a gente ache que a gente vai deixar, a gente verdade. nunca vai deixar. Não tem como. Só que a gente não vai ficar o dia inteiro no operacional, a gente tem a equipe que tá, né? Verdade. Mas eu, por exemplo, toda segunda-feira eu tento fazer reuniões com a minha operação. Porque eu preciso estar muito próximo da realidade da operação, com o que está acontecendo com o meu time e o que vai acontecer com o meu cliente, né? Entendi. Então, então a operação é importante. Você tem que ter a operação junto com você. Entendi. Mas a gestão, ela é tão importante ou até mais importante. Vai depender dos momentos, né? Então tem momento que você vai precisar vender mais e aí a sua gestão de vendas é mais importante. Entendi. Tem momento que você vai ter que ter uma gestão financeira mais próxima de você e você vai ficar mais próximo da gestão financeira. Tem Entendi. momento que você vai estar mais perto da operação. Mas assim, mas não adianta você ser bom na operação se você não tiver nenhuma noção de gestão. Entendi. Acho que deve ser a mesma coisa no direito. É a né? mesma coisa. Se você não souber tocar o seu escritório de advocacia, Também não adianta consegue você ser crescer, né? Não adianta ser um expert no direito, né? Não. Porque você não vai conseguir prosperar, né? É verdade. Eu falo performar, né? É verdade. Hoje é performance, né? Performance. Em relação ao networking, né? O poder do networking, até nós estávamos conversando, até o tema, né? Fundamental aqui, não diria principal, mas é bastante importante, já que você mesmo disse que você, até um determinado tempo, né, você estava preocupado no trabalho mais técnico, até porque era uma necessidade no começo, e em um determinado momento você né, caiu a ficha, né? E qual é o poder do network hoje na contabilidade e em todas as outras atividades de venda de produtos ou serviços, mas a princípio assim da contabilidade? Eu acho que na contabilidade ou em qualquer negócio, você tem que ser um especialista, né? Sim. Então, assim, aí o especialista genérico, né? Entendi. Você tem que conhecer do que você faz. Então, se você vai montar uma pastelaria, você tem que saber fazer pastel. Verdade. Você tem que saber fazer a massa do pastel, tudo certinho. Com certeza. Se você vai montar um história de advocacia, você tem que ter noção do direito de uma forma geral, né? Um pouco de noção do trabalhista, do criminal, do civil, né? Mas você não é especialista de tudo, mas você tem que ter uma noção até para você poder conversar. Verdade. Na contabilidade é a mesma coisa, né? Você tem que ter essa noção de como o negócio de contabilidade funciona. Você tem que ter essa noção. Só que o networking, ele é fundamental. Então, se eu tivesse aplicado o que eu aplico hoje de networking há 10 anos atrás, eu teria crescido muito mais do que eu cresci hoje. Por quê? Porque assim, o networking é importante porque ele abre muitas portas para você. Se você fizer direitinho, você consegue fazer networking primeiro com os seus vizinhos, com os seus... Assim, não tem competição. Acho que assim, vou falar da contabilidade, né? Os contadores às vezes pensam que eles competem uns com os outros e não competem. O contador divide o mesmo pódio ali. Porque tem cliente para todo tipo de contador e tem todo tipo de cliente para todo tipo de contabilidade. Então você não compete. Então você tem que fazer networking na tua profissão. Aí depois você tem que buscar networks que, por exemplo, você se associar à associação comercial, se associar ao BNI, você se associar ao Sebrae, né? Porque você vai começar a conhecer mais pessoas, você vai começar a ficar mais conhecido e quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a te referenciar. Eu não fazia, eu ficava muito dentro do escritório, Nelson, porque eu até entendo porque eu ficava muito dentro. Porque a gente tem que ter confiança no que a gente faz. Verdade. Né? Mas não pode ficar muito tempo assim. Você Entendi. tem que adquirir confiança e sair para a rua para fazer networking. Aí o contador se associar com o advogado se associar Verdade. com o contador, o advogado se associar com o médico, o contador com o médico, porque todo Sim. mundo vai indicar com o cara que corta o teu cabelo, com Verdade. a moça do supermercado, tudo isso vai fazer com que você chegue mais longe, né? Mas assim, e aí hoje o que acontece? Hoje existem grupos de networking que são criados, as pessoas pagam para entrar nesse grupo justamente para ter o acesso. Então você pegar em São Paulo, por exemplo. São Paulo você tem lá os grupos lá do Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, mais da minha área, do Johnny Martins, do Sim. G4. São clubes que você entra,
Você paga o acesso ali, você vai entrar, você vai ser um sócio do clube, e todo mundo que vai entrar no clube já sabe que vai entrar para fazer negócio. Nossa, Eu que vou legal. entrar lá para me vender contabilidade, eu vou entrar lá para me vender medicina, para me vender marmoraria, para me vender marcenaria, né? Entendi. Para me vender advocacia. E você Verdade. paga lá, e você paga um valor 5, 6, 10 mil reais por mês, e você acha que é até caro, mas quando você paga, você vai ver que o retorno que você vai ter é muito maior. Então tem esse network hoje do acesso, né? Você comprar o acesso em grupos, mas é fundamental. Você tem que ter o network. Eu diria que o network com a turma do futebol, com a turma do churrasco, com o pessoal do barzinho, você ter os amigos para jantar, você ter parceiros comerciais, frequentar a associação comercial, evento do Sebrae, né? Uma dica. Eu quero conquistar cliente. Pô, compra um curso do Sebrae, custa R$ 99. Vai participar de um curso presencial. Você vai encontrar ali 20, 30, 40 pessoas. O Sebrae tem um curso chamado Fluxo de Caixa. Todo empresário quer comprar um curso desse porque quer aprender a fazer fluxo de caixa, É né? importante. Você vai lá, você vai encontrar um monte de empresários, vai fazer network com um monte de gente. Você vai vender contabilidade, vai vender direito ali, você vai vender o que você precisar. Você vai vender pet shop, vai vender tudo ali dentro. Verdade. Porque as pessoas vão ali, as pessoas estão sedentes por conhecimento. E quando elas chegam num curso desse, elas vão se associar com as pessoas que estão ali no curso. Entendi. Então você tem que estrategicamente se posicionar. E as mentorias, assim, você fala da importância de participar de cursos, de grupos, né? De networking, de mentorias, assim. Hoje fala-se muito em mentoria, né? Como que a mentoria, essa ideia entrou na sua vida? Porque você também é um mentor hoje, né? O que você busca passar de conteúdo nas suas mentorias? Qual o público que você pretende atender? Ou pretende não, já atende, Já né? tendo, né? Tem uma historinha que é assim, Nelson. Quando a gente montou a Contabyte lá atrás, pra gente chegar até hoje, até onde nós chegamos hoje, a gente errou bastante. Entendi. Né? E aí, mas erra. O empreendedor vai errar todo dia. O que você não pode errar é a mesma coisa mais de uma vez, né? Porque aí você vai estar perdendo dinheiro e tempo. Entendi. Mas você acaba errando. Na verdade, isso era o passado. Você acabava errando no passado. Quando começou esse movimento de criação de coachings, e aí o coaching ficou meio, né, banalizado no mercado, aí vieram os mentores, né? Então houve uma pré-seleção dos coaches que surgiram. Esses coaches foram desidratando e foi sobrando pessoas boas no mercado. Sim. Essas pessoas boas no mercado viraram mentores. Sim. Mas quando você é mentor, quando você cria um... Você é um cara, você é um mentor, né? Você logo vai lançar um produto seu. Porque você sabe como criar um escritório de advocacia, você Sei. sabe como fazer a gestão Verdade. de um escritório de advocacia. Verdade. E quem está se formando agora, ou quem já está formado e não tem essa habilidade, Sim. para ele não errar muito, como eu te falei, Sim. ele vai procurar um mentor. Verdade. O mentor vai fazer você pular um passo gigantesco. Degrau. O degrau Encurta o caminho. Em curto caminho. Você vai errar menos. E você vai errar menos porque você vai perder menos tempo. Você vai deixar de perder dinheiro. Porque o mentor vai te dar os caminhos certos para você não errar, né? Por exemplo, não errar com problemas trabalhistas. Eu errei no passado. Entendi. Quando eu montei meu escritório, eu tive... As pessoas às vezes acham que a vida é muito tranquila, né, do empreendedor, ou às vezes o empreendedor esconde as verdades, né? Mas, por exemplo, eu tive 2 ações trabalhistas no meu escritório no passado, por falta de conhecimento da minha parte. Entendi. Né? Eu não sabia que, olha, eu estava começando ali, mas eu não sabia que você tem lá um prazo de 10 dias para pagar uma rescisão de contrato de trabalho. Entendi. E eu paguei com mais tempo, eu fui acionado na justiça. Né? Hoje eu não tenho mais esse problema. Né? Entendi. Eu tive problema no passado de ter ali algum tipo aí mesmo trabalhista ali, de não ter registrado o funcionário corretamente. Então, Entendi. a gente procura fazer a coisa certa hoje porque a gente sabe que isso vai dar problema. E aí você, com uma orientação, você vai encurtar esse caminho, né? Certo. Porque a gente acaba errando, né? E aí não é só isso, errar como vender, como precificar o seu produto. Deu um extremo, né? Que é o caso do trabalhista. E é um extremo porque quando você é muito pequeno e você erra no trabalhista, às vezes, aquele erro, você sabe, né? Pode ser mortal para sua empresa, né? Entendi. Ou você está muito maior do que você é hoje, e aí você está fazendo a apuração do seu imposto e apurando errado. Você está Entendi. pagando mais dinheiro do que você deveria pagar. Entendi. Né? É um erro estratégico.
O mentor vai conseguir te ajudar, né? Ou, por exemplo, como colocar um produto no mercado para vender, essas ferramentas que o mentor, esses auxílios que o mentor vai dar para você não errar. Então o mentor te dá essa tranquilidade, né? Porque ele já errou, né? Ele acertou muito mais do que errou. Mas aqueles erros dele não vão ser os seus erros, porque o mentor vai te dar o caminho certo. E aí vem o da contabilidade, porque aí foi uma outra coisa, né? Aí há 3 anos atrás eu fui participar de uns eventos de contabilidade e eu vi que a contabilidade realmente tinha mudado, que o padrão da contabilidade tinha passado para um padrão diferente hoje, de entendimento. Era um movimento em São Paulo, muito forte em São Paulo. E eu falei, nossa, o contador, ele mudou o perfil dele. Eu tenho que mudar. Aí foi quando eu entrei nas redes sociais, comecei a divulgar meu trabalho nas redes sociais. Sim. Aí eu comecei a ganhar notoriedade, e essa notoriedade, na verdade, eu comecei a ganhar autoridade, né? A gente, quando vai para as redes sociais, tem as pessoas que querem ganhar notoriedade, né? E notoriedade é passageira. É E verdade. tem as pessoas que querem ganhar autoridade. Autoridade não é passageira, autoridade é permanente. Então, a autoridade você ganha como? Produzindo bons conteúdos, criando artigos para jornais, dando entrevistas para televisão, para rádio, participação em podcast, como eu estou participando no seu hoje. A participação minha no seu podcast hoje é fundamental para minha autoridade, porque eu vou me comunicar com um público que não é meu. Quem é o Verdade. público? Dos advogados Advogado, e dos estudante. estudantes de direito, né? Verdade. Então eu vou ganhar autoridade com esse público. Então a participação em podcasts. Então a gente não busca notoriedade, a gente busca autoridade, né? E aí você é onde você vai se posicionando. Eu fui me posicionando nisso e aí eu fui gerando essa autoridade no meu mercado. E para mim ser um mentor hoje como eu sou. Até porque existe uma correlação direta, né, entre o direito e a contabilidade, até porque você estudou, né, essas duas áreas, Sim. né, nos cursos superiores, em nível superior. Elas se Se complementam, né? complementam. E agora eu gostaria assim que você, né, a gente está caminhando aí para a fase final, principalmente quais são as maiores dificuldades, você que é um contador, um contabilista, um empresário da área de contabilidade, as maiores dificuldades dos empreendedores, né, os empresários, quais são os maiores desafios e quais são as dicas que você pode dar, desde aquele do microempreendedor individual, MEI, aquele que pensa em montar, regularizar o seu negócio, ter um CNPJ, até fazer ele crescer, se tornar um pequeno, médio, um grande empresário Eu no diria, Brasil. eu diria que assim, ó, o primeiro desafio para quem quer empreender é ele ter certeza de que ele vai empreender no caminho certo, assim, no negócio que ele sabe. Então é assim, ó, eu dou sempre esse exemplo. Eu trabalho numa indústria. Eu tô lá trabalhando como mecânico geral numa indústria. Aí eu resolvo sair e montar uma pastelaria ou montar uma hamburgueria. O que eu conheço de pastel de hambúrguer? Nada. A chance de dar errado é muito grande. Mas se eu vou sair de mecânico e eu vou montar uma mecânica, eu vou montar alguma coisa, uma empresa que conserta máquinas de lavar roupa, etc., que tem a ver com mecânica, a chance de dar certo é muito maior, né? Porque eu já tenho uma noção daquilo que eu preciso fazer para consertar uma máquina. Então é você ter a certeza de que aquilo que você está fazendo, você tem um mínimo de conhecimento que vai fazer com que o seu negócio prospere. Aí, ainda falando do pequeno, é buscar auxílio. Então, o que é o auxílio? Procurar o Sebrae, procurar um mentor, procurar cursos na internet, né? Procurar conteúdos que vão te ajudar a você se profissionalizar. Então, por exemplo, Sebrae, São Paulo tem muito curso de fluxo de caixa, e aí tem um curso que é fundamental, que é o plano de negócios. Entendi. É montar um plano de negócio para você. Ah, mas meu negócio é pequenininho. Monta um plano de negócio. Ah, mas o plano de negócio é uma coisa difícil. Não, plano de negócio é uma coisa bem simplesinha. O nome que parece ser muito complicado, né? Então, montar um plano de negócio para saber onde eu vou montar, se na rua que eu vou montar meu negócio tem movimento, quem são meus concorrentes. Porque às vezes vão montar um restaurante e na frente tem um outro restaurante. A chance de dar errado é enorme. Você vai prejudicar o vizinho da frente e você mesmo, né? A tendência é que não dê certo. Então você montar um plano de negócio para saber aonde você vai montar o seu negócio, quantos funcionários você vai precisar, se você precisa abrir um CNPJ, se você vai ter um contador, se você precisa tirar uma licença. Porque às vezes eu monto um negócio, um comércio, alguma coisa, e eu não tiro uma licença que eu preciso. E aí, de repente, a vigilância sanitária vai aparecer na minha porta, ou um outro órgão de controle. Eu vou montar uma academia e não tenho registro no CREFITO. Vem o fiscal do CREFITO ali para te fiscalizar. Então, é você montar um plano de negócio para saber tudo o que você vai esperar pela frente. E é simplesinho de fazer isso. E aí, quando o seu negócio cresceu, você passou dessa fase, né? E aí, seu negócio está crescendo, aí você
começar a criar, eu falo que são 5 coisas, são 5, era uma tríade, hoje são 5 ações muito importantes. Primeiro, ter boas pessoas no seu time, então, pessoas. A outra coisa é tecnologia. Ah, mas tecnologia hoje é muito... Não é. Hoje você vai montar um restaurante, você vai vender pelo iFood. O iFood é uma tecnologia, né? Então, mas do jeito que tem uma tecnologia para o iFood, você pode ter uma tecnologia para fazer a sua gestão financeira lá dentro do restaurante, né? Então, pessoas boas do seu lado, pessoas engajadas com o que você pensa, tecnologias e aí processos. Por que processos? Voltado no caso do restaurante. Como que eu faço um molho ao sugo? São 3 tomates, 2 cebolas, né? Tem um processo, né? Porque se a sua cozinheira sair, vai entrar uma outra fazendo o seu molho do mesmo jeito. Senão, toda vez que eu for lá, vou comer um molho diferente. Entendi. Eu não vou voltar lá, certo, né, Nelson? Verdade. Porque a pessoa, ela grava ou pelo sabor, pelo gosto, né? Com certeza. E aí mandar um abraço para sua esposa, que eu Sueli. a Sueli, porque eu virei amigo do Nelson no Instagram, no Facebook, mas não foi nem por causa da faculdade. Foi pelos pratos que a Sueli, já falei isso pra você lá atrás, publico, né? Que o Nelson publica eu as comentei coisas com ela, falei, o Robinho. muito né, gostosas o ali, né? Guedes, Então, as Comentou. coisas que ela faz ali, Sueli, parabéns, que você cozinha muito bem. O São Nelson bem caseiras, né? é Coisas um bem felizardo. caseiras, né? Mas Sim. é muito legal. Comida simples, objetiva e bem caseira, né? Que a gente Bem gosta, caseira, né? que a gente gosta. Então a gente vai pelo sabor. Então, assim, você tem que ter processos. E aí, processos para tudo. Então, na contabilidade, eu luto aqui diariamente para criar processos. Porque se eu trocar as pessoas aqui dentro, as pessoas saírem, a gente não gosta de trocar. As pessoas que a gente acaba. As pessoas ficam muito tempo aqui, mas acabam saindo. Mas se a pessoa entrar no lugar da outra, ela sabe o que fazer. Então, processos, pessoas e tecnologias. E 2 coisas são muito importantes hoje, que eu falo que não é mais uma tríade, são 5, né? 5 atos. Vendas e gestão financeira. Perfeito. Nenhuma empresa sobrevive se não vender. Concordo. O restaurante tem que vender, a hamburgueria tem que vender, o restaurante japonês tem que vender, a farmácia tem que vender, o açougue tem que vender, você tem que vender na internet. Contador tem que vender, Contador o tem que vender, advogado tem que vender, né? Principalmente o contador e o advogado. Esses que eu falei são do comércio, eles já estão acostumados a vender, né? Eles têm que melhorar a venda deles, né? Vendo pelo iFood, faço live para vender, faço no, né? Criar alternativas para vender mais. Verdade. Só que o advogado e o contador, a nossa classe não está acostumada a vender, né? Não tá. E aí, se ela começa a vender, ela vai crescer bastante. Então, uma outra coisa é vendas. A gente saber se vender. Ah, como que o contador e o advogado vende? Ele pode vender fazendo conteúdos no Instagram, fazendo conteúdos no Facebook, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, né? Ele pode fazer live vendendo conhecimento. Ah, por exemplo, você, na live que eu participei com você quando eu te convidei para o ContaCast, você me deu uma aula sobre uso capião. Né? É verdade. Que para mim era um assunto mega meio complexo que, e você entregou de uma forma muito simples, né? A gente até sabe que não é tão simples, né? Mas você deixou o assunto simples e você vai entregar isso simples para o seu cliente, né? Mas é a internet que deu para você essa Verdade. se você vendeu alguma coisa vai ser a partir Essa disso daí, né? oportunidade. A Ajudou, oportunidade. com certeza. Então é assim, a gente tem que saber vender, né? E outra coisa é a gestão financeira. Não adianta que você falou de gestão, né? Não adianta eu ter processos, pessoas e tecnologias e não adianta eu vender bastante se eu não souber fazer a gestão do meu dinheiro. Com certeza. Então, de quem eu compro, como eu pago em dia, não pago juros, não pago multa e compro do menor cliente possível, pagando o menor preço possível. Às vezes nem sempre a melhor compra é a mais barata, né? Então a melhor compra possível não é nem necessariamente, né? Vai contratar um advogado barato, o que acontece? Sai caro, né? Sai caro. Vai contratar um contador barato, vai sair caro. Então nem sempre a compra mais barata né? Isso vale para tudo, né? Então são essas 5 dicas muito importantes. A gente ter uma boa gestão financeira, uma boa gestão de vendas e boas pessoas, bons processos e boas tecnologias. Se fizer isso daí, aí do meio do negócio para frente, você vai... É o caminho mais... Você vai sobreviver, né? Primeiro a gente precisa sobreviver, depois a gente precisa ganhar, né? É verdade.
você está dando uma mentoria aqui também, não deixa, né, é importante, está dando uma mentoria básica, passando os preceitos básicos para empreender e se firmar no mercado, né? Hoje em dia o difícil é se firmar, É né, se óbvio que por manter. trás disso, né, Nelson? A gente vai ficar muito tempo sem dormir, vai trabalhar sábado, domingo e feriado, a gente vai trabalhar doente, a gente vai trabalhar com problema, a gente vai enfrentar frio, sol, calor, a gente vai enfrentar intrigas, fofocas, a gente vai enfrentar cara feia. O empreendedor enfrenta tudo isso, né? É E verdade. tem que superar tudo isso no meio de tudo isso, né? Essas 5 coisas no meio de toda essa atmosfera que você tem que enfrentar legislação trabalhista, legislação tributária, enfrentar concorrência. E aí você tem que primeiro sobreviver a tudo isso e depois você vai. Nunca se dar por vencido, Numa né? das, Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima sempre, em todas as situações difíceis. todos os dias, né? Todos os dias. Não eu digo. Matar um leão por dia, não só o leão da Receita Federal. Eu pus, eu pus uma coisa na minha vida, desde o início da minha carreira, que eu ia ter que, todos os dias da minha vida, matar um leão por dia. Não importa como e quando e como, né? Aham. E, então eu sabia que todo dia eu ia enfrentar problemas a serem superados, né? Legal. Então tava sempre isso muito claro na minha cabeça. Ah, mas hoje foi muito fácil. Não, não foi não. Para ser fácil hoje, a gente estudou, a gente trabalhou, a gente se dedicou, né? Verdade, Então, verdade. o Com enfrentamento é certeza, diário. com certeza. Legal, estamos aí então, vamos à fase de encerramento e gostaria que dar alguns minutos aqui, né? Nesses minutos finais, que o Robinho desse uma mensagem genérica aí, a sua mensagem final, né? E falasse também do seu Instagram, como é que te encontra, da grande empresa Contabyte, que é aqui, né, na Praça dos Expedicionários, do lado da Floricultura Felina e do Cartório de Registro Civil de Suzano. Sim. Bem fácil de achar no Centrão. Mas vamos lá, Robinho. Não, agradecer você, Nelson, pelo espaço. Estou muito honrado de estar aqui hoje no Tá Numa Cast, que para mim é um dos maiores hoje. Que, por sinal, quem deu a ideia de colocar o nome Tá Numa Cast foi o Robinho. Eu dei uma sugestão, né? É uma sugestão boa. Você que topou, mas foi um nome legal, né? Agradecer você pela oportunidade de estar junto com você aqui no Tá Numa Cast. Para mim já é um dos maiores podcasts de direito dos que eu conheço, da região do Alto Tietê e até, quem sabe, do estado de São Paulo. Agradeço. Eu vejo muitos, né? Agradecer a Deus pela essa oportunidade, agradecer você, um amigo leal, companheiro aí que tem, né, que a gente se conheceu não há muito tempo, mas, né, que tem uma reciprocidade grande. Com certeza. Né? Deus também sempre em primeiro lugar. Network que deu certo, né? Network deu certo, é isso não. E me colocar aqui, ó, eu tô aqui no centro de Suzano, na Contabyte, na Praça dos Expedicionários. Meu Instagram é @prof. Robson Guedes. Se você precisar de um apoio, se você precisar fazer um planejamento tributário, cuidar da sua empresa, cuidar do seu negócio, eu falo que eu sou o médico das empresas. Né? Eu estou à disposição aqui para ajudar você, não importa o seu tamanho, de pequeno a grande, a gente está aqui à disposição. E para você que é profissional do direito, se precisar de um contador, estou aqui à disposição para poder ajudar e ajudar vocês a prosperarem, que é o direito, quem faz direito, mulher no direito, homem no direito, para mim é a profissão mais bonita do Brasil. Mais bonita que a profissão do contador. Imagina. Porque o direito defende os direitos, né? O direito das pessoas, né? As garantias são defendidas do funcionário que tem os seus problemas trabalhistas feridos ali, é o advogado que vai defender. Quando tem um assunto criminal, é o advogado. Na proteção da família e da criança, é o advogado, né? Então, o advogado, a advocacia... o direito é uma profissão, a advocacia é uma profissão, acho que a mais bonita e a mais importante do nosso país. Eu fico grato pelas palavras, né, elogiosas de apoio e incentivo, a recíproca verdadeira em relação à contabilidade, ao seu trabalho, né? Mas especificamente eu não vou falar não conheço todos os contadores, conheço poucos, mas você certamente é a referência aqui no Alto Tietê e no Brasil, né? Cada vez ampliando mais, logo você vai estar aí até fora do Brasil, né? Não, obrigado. Já está, né? E você é referência para os advogados e para os jovens advogados aqui na nossa região, né? Parabéns, viu, Nelson? Que bom que As temos pessoas... boas referências, né? Graças a Deus. Isso aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Robson Guedes, ao Robinho, por ter aceito o convite de participar do Tá Numa Cast. Foi uma honra. E também agradecer a participação do Kaique Roque,
São jovens talentosos da equipe do Robinho, né? Que ele empresta esses talentos para participar dos meus podcasts, né? E a gente fica muito grato por isso. Mais uma vez, parabenizo o seu trabalho e principalmente a preocupação que você teve em criar um estúdio, sabe, assim, bem equipado, com uma infraestrutura fantástica. Obrigado, Nelson. É como tudo que você faz na sua vida profissional. E pessoal também, eu tenho certeza. Obrigado, Nelson. Valeu. Valeu. Um abraço. Obrigado, Nelson. Foi bom, hein?